Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo, por separar esse momento tão precioso para buscar a presença de Deus através da meditação na palavra. Começar o dia com Deus muda tudo. É na constância da busca diária que a nossa fé é fortalecida, que a nossa mente é renovada e que os nossos passos são direcionados. Jesus, certa vez, ele disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso hoje eu quero te convidar a meditar no Evangelho segundo João, lá no capítulo 15. Então desacelera os seus pensamentos, acalma o seu coração e volta a sua atenção para Deus. Deixa de lado as preocupações só por um instante, respira e permita que a presença do Senhor envolva a sua mente e o seu espírito. Afinal de contas, esse é o seu momento com Deus. Abra a sua Bíblia se você estiver com ela em mãos, mas se você não estiver também não tem problema. É só você prestar atenção em mim enquanto eu leio o que diz a palavra do Senhor. Lá no capítulo 15, João começa assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Agora eu quero te convidar para a gente orar só por um instante, porque a gente lê a palavra, mas quem dá o entendimento, quem abre os nossos olhos espirituais é Deus. Então concentra mais um instante, não deixa que nada te distraia, foca no que a gente acabou de ler e no que nós vamos meditar. Eleva o seu pensamento a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio da vida, pelo privilégio de poder conhecer a tua palavra e meditar nela. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza e nos abra o entendimento e os olhos espirituais para compreendê-las, Pai. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nessa passagem, quando Jesus fala que ele é a videira e que o Pai é o agricultor, Jesus está dizendo que o Pai é aquele quem cuida. O Pai é quem administra o processo de desenvolvimento, de crescimento, de frutificação, tanto da videira quanto dos ramos, dos galhos. Porque se fizermos um paralelismo com relação ao campo, às plantas, a um jardim, a gente sabe que nada acontece se o jardineiro, se o agricultor não for lá e não cuidar. É ele quem ara a terra, quem prepara o solo, é ele quem aduba, é ele quem lança a semente, é ele quem rega todos os dias para que a semente se desenvolva, para que ela cresça. E quando Jesus faz essa afirmação de que ele é a videira e de que Deus, o Pai, é o agricultor, está exatamente dizendo aos discípulos que o Pai, o nosso Senhor, ele é o protagonista de todo o processo de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento da nossa fé, do nosso desenvolvimento espiritual. Então ele não está ausente, ainda que nós não o vejamos com olhos físicos. E em seguida Jesus disse: Eu sou a videira. Quando Jesus usa o exemplo da videira e diz que ele é a videira viva, ele usa uma figura muito conhecida dos discípulos. Afinal, a videira era uma planta vistosa, era uma planta que todos viam, que ela chamava a atenção pelos frutos que ela produzia, era muito bela, ainda é, né, quando se vê os cachos de uva pendurados, dando muitos frutos, chama muita atenção pelo vigor, pela vida, pela beleza, pela bênção que ela representa. Só que Jesus chama a atenção também para o fato de que ele é a videira, isso significa que ele é a fonte da vida. É ele quem está arraigado no solo e é ele quem é diretamente cuidado pelo Pai. E nós, os ramos, nós quando estamos atrelados à videira, nós recebemos a seiva, a fonte da vida que vem dele. E o nosso Pai, que é o agricultor, é ele quem limpa, é ele quem cuida, é ele quem poda, para que nós possamos crescer, nos desenvolvermos, darmos frutos e muitos frutos.
E Jesus emenda o raciocínio e ele diz: o galho arrancado da videira, ele seca e ele morre. O galho fora da videira, ele não frutifica, ele não produz nenhum tipo de fruto. Assim somos nós também. E ele usa esse exemplo dizendo: se vocês permanecerdes em mim, vós tereis vida. Mas se não permanecerem em mim, vocês não terão vida, vocês morrerão, vocês secarão, vocês servirão só para ser lançados no fogo. Jesus está falando a respeito da importância do desenvolvimento espiritual nele, do crescimento estando atrelado à imagem, à pessoa dele. Porque sem ele nós não podemos fazer as coisas que ele nos apresenta, o que o Evangelho nos oferece. Nós precisamos estar em comunhão com ele, porque é através da operação do Espírito dele que nós somos capazes de testemunhar ao mundo a imagem e semelhança dele. É por isso que tem muita gente que, diante das dificuldades da vida, não consegue reagir como Jesus reagiria. Não consegue perdoar, não consegue praticar o silêncio, não consegue ser misericordioso. As pessoas devolvem agressão, devolvem ofensa. As pessoas não levam desaforo para casa. As pessoas são frias, insensíveis com relação à situação, à dor do próximo. As pessoas, muitas vezes, elas não se compadecem da situação dos outros. Isso tudo é sinônimo de um coração de pedra, de um coração fechado, de uma pessoa que não está atrelada, não está conectada à videira e, portanto, não recebe dela a seiva da vida, que é a operação do Espírito Santo em nós, através de nós, para que as pessoas sejam abençoadas. Afinal de contas, a videira, ela não produz frutos para ela. A videira não come dos próprios frutos. Ela frutifica para que as pessoas possam se achegar a ela e serem abençoadas através dos frutos que ela produz. Então, quando nós entendemos isso e da relevância de permanecer em comunhão com Cristo, nós entendemos que todo fruto que viermos a produzir, estando nele, será motivo de bênção para todos que se achegarem a nós. E as pessoas que convivem conosco, elas serão abençoadas, elas serão privilegiadas por aquilo que nós fizermos, pelo comportamento que nós adotarmos. A pessoa em Jesus, ela se torna outra criatura, longe desse modelo do coração frio, do coração de pedra do mundo. Aqueles que permanecem em Cristo, eles se fazem novos todos os dias, eles se renovam. A pessoa vai sendo ministrada pelo Espírito Santo, e o Espírito vai revelando e mostrando para ela tudo que tem nela que é imperfeito, que não revela o caráter de Deus, que não dá um bom testemunho com relação ao perfil do cidadão do reino, do Filho de Deus. E a pessoa vai tendo a oportunidade de mudança, de refrear a língua, de controlar aquilo que pensa, de avaliar as intenções do seu coração, as suas atitudes diárias. A pessoa tem oportunidade e ela é chamada à reflexão com relação ao modo como ela trata os outros, como ela se comporta nos ambientes. Esses são frutos que o Espírito produz no cristão, no seguidor de Jesus, e que é perceptível pelas pessoas. E Jesus, ele em seguida diz que aquele que, ainda que estando nele, o Pai limpa e não produz fruto, ele é arrancado e lançado ao fogo. Porque isso pode acontecer quando a gente observa uma planta na natureza. Às vezes o galho seca. Ele está atrelado à planta, mas ele seca. Por que é que ele seca? Não é porque não tem vida na videira, na planta, porque ela está viva. É porque o galho se torna estéril. Por motivos diversos, o galho ele deixa de receber a seiva da vida, a presença do Espírito. E ali ele não florifica, ele não frutifica e ele não presta para mais nada. Então, a fim de que ele não ocupe espaço, e um galho seco em uma planta, ele ocupa o espaço que atrapalha o desenvolvimento dos outros galhos, Jesus diz que o nosso Pai, como agricultor, ele poda, ele corta, ele arranca da videira e ele lança no fogo. E o nosso cuidado, o nosso zelo no nosso processo de desenvolvimento diário deve ser esse: pensar a respeito dos frutos que nós temos produzidos, porque estamos atrelados à videira na qual possui vida. A seiva da vida nos está disponível desde que nós nos apoderemos dela pela operação da fé e reivindiquemos a obra do Espírito, a fim de que nós possamos frutificar e continuar dando bom testemunho com relação à obra do Espírito Santo do Reino. É o que Jesus disse: quando nós produzirmos frutos, e muitos frutos, nisso o nosso Pai que está no céu é glorificado. Tem uma máxima que diz que a fé que salva é a fé que transforma. Tiago, quando ele escreve a respeito da relação entre as obras e a fé,
ele fala que a fé sem obras ela é morta. Isso não significa que quanto mais obras eu apresentar, eu realizar, maior é a fé que eu demonstro. É o contrário. Quanto mais fé eu tenho, quanto mais eu busco em Deus, quanto mais eu me permito ser trabalhado por Ele, pela palavra dEle, mais a operação da transformação, da metanoia acontece em mim. E eu testemunho ao mundo, através da minha vida, as obras que eu realizo. Deus trabalha em mim o meu jeito de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de interagir com as pessoas, de me comportar nos ambientes, e aos poucos eu vou mudando e eu vou me aproximando muito mais do perfil de Cristo, do padrão da estatura moral e espiritual dele, e as pessoas percebem a mudança. As pessoas percebem que nós nos tornamos mais amáveis, mais disponíveis, mais solícitos para servir, mais pacientes, mais mansos, mais misericordiosos. Então, um sinal ruim, se você não vê esses frutos em você, é de que você pode estar se tornando um galho que aos poucos está secando sem perceber. E a gente seca não é porque não existe vida na videira, é porque nós nos tornamos estéreis. Nós não percebemos que nós não temos nos apoderado da vida disponível nele para que nós possamos ser trabalhados através dele. É interessante nessa passagem que Jesus diz que o Pai ele limpa os galhos para que eles frutifiquem e que deem muitos frutos. E em um determinado momento Jesus diz o seguinte: vós já estáis limpo por causa da palavra. E a palavra é o instrumento que Deus usa para que nós sejamos limpos, para que nós sejamos trabalhados por Ele, para que possamos vir a frutificar. É através da palavra que nós somos aos poucos moldados segundo o padrão do reino. É ela que nos revela aquilo que é correto, aquilo que é reprovável, aquilo que é santo, aquilo que é profano. É a palavra que Deus usa como instrumento de trabalho para que nós sejamos aos poucos lapidados, aprimorados. O nome desse processo é santificação, é ser separado para servir a Deus. Os cristãos eles deveriam se enxergar como sacerdotes, como ministradores do ofício de estar diante do Pai o tempo todo, para oferecer-lhes orações, para oferecê-lo o seu corpo como santuário sagrado onde ele habita, e para, através do poder dele, nós, como sacerdotes, podemos abençoar outras pessoas com quem nós convivemos. Esse seria um testemunho autêntico do reino. Faça esse exercício na sua vida, faça essa reflexão, esse autoexame. Avalie se você, no processo de desenvolvimento, de amadurecimento da fé, é uma pessoa que tem sido trabalhada pela palavra. Se você não tem resistido a ela, porque isso acontece com muitas pessoas. A pessoa, quando percebe que a palavra confronta o ego com relação às verdades que ela revela, muitas vezes ela prefere atender às próprias vontades e rejeitar a palavra. É não permitir ser tocada pelo instrumento que o pai, como agricultor, utiliza para que nós possamos crescer. Muitas vezes ele nos poda, muitas vezes ele corta a forma como nós reagimos de modo inadequado. Muitas vezes ele, através do instrumento dele, ele nos limita naquilo que nós falamos. Ele nos exorta com relação ao modo como nós pensamos, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, mas, sobretudo, como o nosso coração reage diante das circunstâncias da vida. E eu posso resistir a esse processo. Quando eu resisto a esse processo, muitas vezes eu não percebo que eu entro num processo de mortificação do coração, de esfriamento, de afastamento da presença de Deus, e aos poucos a seiva deixa de circular por mim, porque o Espírito Santo de Deus vai se afastando da minha presença, a presença dele vai me deixando e eu vou sendo petrificado novamente, o meu coração vai sendo endurecido, vai esfriando, até quando, como Paulo nos avisa, para que não aconteça, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Isso significa que existe a possibilidade de que isso aconteça. Se o meu grau de indiferença, de afastamento, de rejeição da palavra, do instrumento, da obra do agricultor, do Pai, for tal a ponto de me afastar completamente dele, eu posso extinguir a presença do Espírito em minha vida. E aí, longe do Espírito, eu não sou capaz de realizar as obras que a videira realiza, de testemunhar aquilo que a videira é. E aí eu morro em vida,
Fisicamente eu permaneço vivo, mas espiritualmente eu me comporto como a maioria das pessoas, como um morto, que não reage, que não tem nenhum tipo de demonstração de sensibilidade espiritual para com a realidade de todos os outros. Que você possa ser trabalhado pelo pai, pelo agricultor, que você possa ser ministrado pela palavra todos os dias, a fim de que você florifique, que você produza frutos, que você dê muitos frutos e glorifique ao nome do nosso Pai que está nos céus, porque é esse o propósito da nossa vida, é viver uma vida que agrade ao Senhor, que dê um bom testemunho com relação à presença dEle em nós. É uma vida que glorifique o nome dEle, é uma vida de adoração, é uma vida de oração, é uma vida de testemunho, que você possa olhar para você hoje e enxergar que você é uma pessoa melhor do que quem você era ontem, do que quem você era no passado. Que as pessoas que convivem com você possam ser abençoadas por esse processo do Pai trabalhando em você, através dos frutos que você tem demonstrado. Que você possa ser consciente, ser responsável, se permitir ser trabalhado e aproveitar essa oportunidade de permanecer atrelado à videira viva. Porque nunca faltou poder em Cristo, nunca faltou vida na videira. Mas muitas vezes o que nos falta é intencionalidade em nos apropriar através da fé daquilo que Ele tem para nos oferecer, para que nós possamos ser trabalhados, para que nós possamos crescer, amadurecer e nos santificarmos como aqueles que permanecerão na presença do Senhor eternamente. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite. Separa agora esse momento, aquiete o seu coração, elimina qualquer tipo de distração. Deixa o celular de lado, se for o caso, para de fazer qualquer coisa e vamos juntos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Então faça isso agora, feche os seus olhos, reclina a sua cabeça, presta atenção na sua respiração, ela é uma forma de você se concentrar em você mesmo. Presta atenção na presença do Espírito Santo de Deus em você. Imagina que você está indo ao encontro de Jesus, em algum lugar bonito, e que Ele te recebe de braços abertos. Ele é a videira viva e você é um galho, e você está atrelado nele, você não está fora dele. Então faça isso. Curva a sua cabeça só por um instante. Eleva os seus pensamentos ao alto junto comigo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Tu és santo, poderoso e digno de toda a honra e toda a glória. Nós exaltamos o Teu nome porque não há ninguém como o Senhor. Os céus proclamam a Tua grandeza e toda a criação revela a Tua majestade. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse momento na Tua presença e pela oportunidade de Te conhecer mais a cada dia. Obrigado porque o Senhor fala conosco, nos ensina e nos conduz pelo caminho da verdade. Agora, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a viver aquilo que aprendemos hoje. Que essa palavra não fique apenas em nossos ouvidos, mas que ela desça ao nosso coração e se manifeste em nossas atitudes, em nossas decisões, em nossas escolhas. Dá-nos força, Senhor, sabedoria e sensibilidade para praticar a Tua vontade no nosso dia a dia. Que nós possamos frutificar, produzir muitos frutos, atrelados, firmes na videira viva que é o Senhor. Pai, cuida de nós e limpa-nos com a Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por estar comigo hoje. Sua presença aqui nos mostra o quanto você valoriza estar perto de Deus, quanto você tem buscado a presença de Deus, e isso faz toda a diferença no seu desenvolvimento, na sua caminhada, na sua vida. Nós precisamos da palavra e da presença de Deus todos os dias, afinal de contas, Ele é o nosso pão diário. Você é meu convidado para estar comigo todas as manhãs, para mais um momento na presença do Senhor. Vamos continuar juntos, dia após dia, fortalecendo a nossa fé e aprendendo a viver a vontade de Deus na prática. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Um grande abraço.